boa tarde, né, para você que nos acompanha em mais uma entrevista aqui no canal do YouTube do Jornal de Colombo. Eu sou Gabriel Souza, sou jornalista da casa, mas hoje eu não estou sozinho, eu estou aqui com o meu colega Rogério Duarte. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Gabriel? Tudo bem a todos que estão nos assistindo aí? Prazer estar aqui nesse momento tão maravilhoso, tão agradável, com essa companhia aqui, igualmente agradável. Pois é, você que está aí vendo nas redes sociais, que você vai ver esse vídeo nas redes sociais, você já sabe quem é, né? Mas eu vou apresentá-la devidamente, né? A nossa secretária de Assistência Social de Colombo, Elis Lazarotto. Elis, muito obrigado por estar aqui conosco. Você está bem? Estou muito bem. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Rogério. Boa tarde você que nos acompanha em casa. Para mim é uma honra estar aqui no Jornal de Colombo, né? Uma história que o jornal tem com a nossa cidade, de tantos anos, retratando tantas histórias. E que bom a oportunidade de contar um pouquinho da minha aqui. É isso aí. Lembrando também que a Elis, além de secretária da Assistência Social, é também a primeira dama do município. Isso mesmo. A esposa do nosso prefeito Helder Lazarotto. E assim, além disso, né, a gente até ia continuar nesse sentido, né, Elis, que já tem uma longa data, né, de carreira dentro do nosso município, é servidora pública desde a década de 90, né, atuando em várias secretarias da nossa cidade. E aí eu já faço a primeira pergunta nesse sentido, né? Hoje você atua na Secretaria de Assistência Social, mas justamente por ter essa trajetória longeva dentro da cidade, dentro do poder público, queria saber como que essa experiência que você acumulou ao longo dos anos está sendo importante, né? Está sendo importante para você atuar hoje na Secretaria de Assistência Social. Sim, Gabriel. Na verdade, entrei no concurso de 91, né? Fui chamada em 93, então esse ano completo 33 anos de casa. E eu descobri na assistência social que aquilo que sempre foi a minha vocação, servir, faz muito sentido na assistência social. Porque enquanto servidor, você serve em todas as áreas. Já servi na saúde, no tributário, na administração, mas quando você vem para assistência, onde estão as maiores dores e as maiores vulnerabilidades de uma população, você vê o verdadeiro sentido de servir. E servir com amor, com dedicação, com cuidado. Então, hoje, para mim, sim, toda essa bagagem que eu acumulei ao longo de todos os anos fazem a diferença na posição que eu ocupo. Porque o serviço público ele é extremamente burocrático em muitas áreas. Então, você conhecer os meandres, os bastidores, como isso funciona, facilita. E muito. E quando você tem que tomar decisões rápidas, decisões que impactam na garantia da vida das pessoas, você saber os caminhos ajuda demais. Então, hoje, eu vejo que estar à frente da secretaria, com toda a bagagem que eu acumulei ao longo dos anos, ajuda muito. Que bom. E a senhora está aí a senhora está no segundo mandato, né? Isso. Prefeita e como secretária da Assistência Social. Mas como foi esse ingresso da senhora nessa pasta, quando a senhora começou lá em 2021? Quais foram os maiores desafios que a senhora encontrou na Secretaria de Assistência Social? Então, Rogério, olha que é muito interessante essa história, né? Como a Elis foi parar no social. Porque, de praxe, as primeiras damas acabam ocupando essa pasta. Sim. E existe que a gente fala que elas são vistas com um olhar muito negativo mesmo. Porque entende-se que é o primeiro damismo. Porque a primeira dama ocupa a Secretaria de Assistência sem conhecimento técnico, sem bagagem, e muitas das vezes não consegue desenvolver um trabalho efetivo por conta de que não tem a experiência técnica, a experiência administrativa para fazer uma secretaria com tanta responsabilidade funcionar de uma forma efetiva, né? E aí vem a Elis, embora 28 anos de casa, conhecia a assistência em partes, né? Eu digo em partes, porque você estando dentro, você vê uma outra realidade. Foi um grande desafio, Rogério. A secretaria é gigante. Hoje nós temos 49 prédios, iremos inaugurando daqui uns dias o nosso prédio número 50, que será o CRAS do Monte Castelo. Então, assim, é uma estrutura gigantesca, com muitos desafios mesmo. Legal. E aí eu já entrando nesses desafios, né, em relação ao primeiro mandato, né, a senhora poderia fazer um balanço, né, do que você encontrou de fato, das ações que foram feitas, e já para esse segundo, qual foi a avaliação, quais foram os principais desafios elencados nesse período de transição? Uhum. Então, para vocês entenderem um pouquinho, em 2004, até 2004, a assistência social ela era um braço da saúde e dentro da saúde era a Secretaria de Saúde e Bem-Estar Social. Então,
não tinha CICRAS, existia um departamento social onde tinha assistentes sociais e tinha um atendimento muito discreto. Existiam acolhimentos institucionais em lares, mas não tinha nada do município. A rede começou a ser desenvolvida em 2005. E quando ela começou a ser desenvolvida, não, foi tipo da noite para o dia temos que implantar o SUAS no município. E aí eu sempre falo, nós começamos de uma forma muito sem estrutura, digamos assim. Então, assim, aquele prédio que não servia mais para ser um CMEI, vira um CRAS. Aquela casa que não dá mais para isso, vira um serviço de convivência. E nós fomos herdando os prédios muito antigos, servidores que já tinham uma passagem por várias secretarias, mas, por exemplo, umas serviços gerais que tinham uma dificuldade em exercer sua função por conta dos esforços repetitivos. Não, vai para o social. E aí nós começamos assim. E quando nós assumimos, nós nos deparamos com profissionais já cansados, né? E não preparados para exercer aquelas funções. Faziam com muito amor, muita dedicação, mas não tinham tido uma escola para isso. Que elas foram ocupando e cobrindo o espaço. E da mesma forma os prédios públicos. Em janeiro do primeiro ano, eu sou formada em análise de sistemas, então imagine, tudo na minha vida é sistematizado, tem que ser planilha, tem que ser com ficha técnica. Eu preparei uma ficha técnica e visitei os 49 equipamentos na época. E eu me deparei com uma situação que 47 precisavam de intervenções. 2 não tinham nem condições mais de adentrar o espaço. Nós tivemos um período de pandemia. Sim. E nesse período de pandemia teve espaço que o teto caiu. Então, muito precário, muito precário. E aí nós começamos um processo de reconstrução, né? Reconstrução, formação dos profissionais que estão atuando, mas então vamos prepará-los para, né? E hoje eu tenho uma alegria em dizer que mais de 20 dos nossos equipamentos já passaram por reformas, por ampliações. Aqueles que eram locados, a gente buscou espaços mais adequados. Estamos finalizando um processo de trazer a questão da acessibilidade para as pessoas com deficiências, que nem isso. Não existia essa preocupação no município, em preparar espaços para pessoas com deficiência. E esse foi um olhar que a gente trouxe nessa gestão. Então, foi todo um processo, Gabriel. Assim, muito trabalho, mas de pessoas comprometidas que entendiam que precisavam melhorar, sabe? E aí a equipe se uniu e aí vamos todos nesse processo de reconstrução. Não havia, pelo que a senhora está me contando, parece que não havia uma valorização da pasta, né? Não. E nem tão pouco das pessoas que foram colocadas para trabalhar nessa... Exatamente. Secretaria. Por exemplo, a gente fez pela primeira vez na história o concurso para educador social. Primeira vez? Pela primeira vez. Que sempre é deslocado. Assim, quem trabalhava no social não eram educadores sociais, ou seja, profissionais vocacionados para, né, e preparados para isso. Eram pessoas que eram serviços gerais, educadores infantis, que, tipo, tinham um preparo para outras áreas, né? Então, a gente fez um concurso para educador social, fez PSS para educador social. As equipes técnicas, o que rege os recursos humanos dentro da assistência é NOB, SUAS, RH, né? Então, cada equipamento tem uma norma e uma quantidade de profissionais para que atenda esse equipamento, esse território. E aí nós fomos recompondo as equipes. Hoje a gente tem nos CRAS as equipes completas e fomos trabalhando. Temos assim uma rotatividade muito grande de profissionais, ainda isso traz um desgaste, traz um atraso às vezes nos programas que a gente quer implantar, mas a gente está sempre buscando atender e manter as equipes sempre completas. Que legal, então. Secretária, a respeito da assistência social dessa secretaria, ela trabalha em conjunto com as demais secretarias, né? Sobretudo a questão da Secretaria de Saúde, Direitos Humanos, Mulher, Família e Direitos Humanos, tudo. E acaba tendo esse contato com vários públicos, de certa forma. E falando em público, houve aí recentemente uma série de conferências, né? Sim. Inclusive de terceira conferência municipal de promoção à igualdade racial, né, daqui da cidade, também voltado para o público LGBT, uma outra conferência voltada para o público LGBT. Como a senhora avalia esses movimentos, essas conferências, né? De que forma a senhora avalia esses trabalhos que estão sendo feitos aí na nossa cidade, com esses públicos? Você falou que uma série de conferências, né? Esse é o ano que acontece a maioria das conferências. Tivemos agora a conferência LGBT, que aconteceu, acho que é sábado retrasado, né? Isso. A conferência do idoso, que aconteceu há um mês. Teremos daqui uns dias a conferência da mulher, a conferência da assistência social. Então, é um ano recheado de conferências. Como eu vejo as conferências, né? As conferências, elas são garantidas por lei e extremamente necessárias. Por quê? É o momento onde a sociedade civil organizada vem para o debate.
Porque o poder público, embora ele seja quem executa os serviços, nós precisamos ouvir a população. E são justamente nas conferências que as pessoas vêm e expõem as suas necessidades. Que muitas vezes quem está ali no dia a dia não consegue ter essa visão global e não consegue ter essa escuta qualificada. E eu digo que a conferência é o momento da escuta qualificada. Né? Que as pessoas tenham a oportunidade de trazer as suas dores, as suas demandas e as suas ideias. Né? Vamos participar de todas as conferências municipais agora. São trabalhados eixos, temáticas. Depois os relatórios vão subir como propostas para a conferência estadual e posteriormente para a conferência, né, federal. Então, é um momento muito rico que a gente convida e pede para que as pessoas participem mesmo. Né, e sejam ali representantes do povo nesse momento de debate que é tão precioso. Eu fico triste, sabe, Rogério, quando a gente vai nas conferências e vê um público pequeno. Porque é um momento que não adianta, eu falo assim, falava há pouco, até numa ligação com o ex-vereador Prego, né? Ele falou, Elis, e a questão política e tal? Eu falei, olha, Prego, é uma questão de ocupar espaços. Sabe? Ele falou assim, se eu seria candidato, foi uma pergunta que ele me fez. Eu falei, Prego, hoje é uma questão de ocupar espaço. Nós precisamos de mulheres na política. Eu estou avaliando com muito carinho. Né? O meu nome está sendo cogitado, eu estou avaliando com muito carinho. Mas é sobre ocupar espaços. E as pessoas precisam ocupar os seus espaços. E a conferência é um espaço criado para que as pessoas ocupem. Né? Não adianta, e eu falei para ele, não adianta eu, enquanto mulher, ficar criticando, poxa, não tem mulher que me representa. Então vá lá e ocupe um espaço, Elis. Fique nos bastidores criticando, mas vá lá e então faça o seu papel. E aí a gente teve um momento, né, da conferência agora LGBT, e quantas pessoas se questionam, poxa, eu não sou representada, eu tenho meus direitos violados. Era o momento que poderiam ter participado numa maior adesão para dialogar sobre isso. Né? E a conferência é um espaço. Teremos agora a Conferência da Mulher, então vai ser na regional. Mulheres, fica aberto o espaço para vocês participarem. É um momento rico, onde a gente pode colocar ali tudo que a gente tem de dificuldade no dia a dia, tudo que a gente precisa que avance nas nossas pautas. A oportunidade que a comunidade que tem de levar ao teu poder público, né, as suas demandas. Exatamente. E de forma coletiva. De forma coletiva, exatamente. E, assim, secretária, entrando nesse mérito de relação público e poder público, né, no caso a população, eu tive a oportunidade de participar de 2 dessas conferências, que foi a Conferência de Igualdade Racial e Conferência LGBT, e uma das perguntas que eu fiz para as pessoas, né, para os participantes que estavam lá, em relação às políticas públicas que o município tem adotado para dialogar com essas pautas. E aí eu te pergunto, como que o município tem se preparado para dialogar com essas pautas, além das conferências, o que já tem sido feito, e também no caso da assistência social, que é talvez o braço do governo que mais atende pessoas, né, no sentido de diferentes públicos. Como que a assistência social bebe dessas discussões para criar políticas públicas? Justamente. Então, assim, as conferências, elas geram os conselhos. Então, mensalmente, nós realizamos as reuniões dos conselhos de todos. Então, mensalmente tem a reunião do Conselho da Mulher, do Conselho da Assistência, do Conselho do Idoso, da Criança, do Turismo. Então, essas pautas e o desenvolvimento de políticas públicas elas acontecem nos espaços das reuniões dos conselhos, que inclusive os conselheiros que são metade governamental, metade sociedade civil organizada, e também ela é aberta a ouvintes. Né? Essas pessoas que participam, e é aberto para que toda a população participe das reuniões de conselho, elas não têm voto, mas ela tem voz. Então ela pode vir e trazer a sua contribuição. E são momentos muito ricos. Além dessa função do conselho de espaço de diálogo, o conselho ele tem o papel fundamental, que é fiscalizar e aprovar o uso dos recursos públicos. Então, assim, tudo que a gente propõe, a gente precisa passar para o conselho, e o conselho vai validar ou não aquela ação. Então, as políticas públicas, elas são acompanhadas de perto pelos conselhos. Então, é um momento muito rico, onde é importante que a comunidade também participe. Nós temos o Conselho da Saúde, que é um dos conselhos mais antigos do município, que é extremamente atuante. Tem os conselhos locais, que acontecem dentro das unidades de saúde, e é um momento de discussão e de muitos avanços conseguidos através desses espaços. Ok. Pode ser? Então, bom, faz parte, gente. É assim, dinâmica de entrevista é assim. Bom,
Então, continuando ainda dentro, eu acho que desse tema, né? Eu acho que um público que merece um destaque especial, e eu queria que você falasse, é a questão das pessoas com deficiência. A assistência social tem promovido políticas em relação a essas pessoas na cidade de Colombo. O que já está sendo feito para dialogar com essas pessoas? Gabriel, como eu falei, quando a gente assumiu a secretaria e a prefeitura de forma integral, nós encontramos a primeira barreira, espaços que não eram acessíveis. Sim. Isso nunca foi um olhar. Inclusive, nós estamos agora para realizar a conferência da assistência, e você sabe que o colégio aqui, o Nossa Senhora de Fátima, está passando por uma grande reforma para tornar acessível. E a gente queria usar algumas das salas para fazer os eixos. E nós teremos nessa conferência, como temos em praticamente todas as pessoas com deficiência, e ainda não está adaptado, mas está passando por um processo de reforma. Nós começamos esse processo de um olhar cuidadoso. Hoje, nós não inauguramos ou locamos o espaço se ele não tiver acessibilidade. Primeiro cuidado. Nós assinamos um compromisso com a Organização Mundial de Saúde, que é um compromisso de tornar Colombo uma cidade amiga do idoso. E conseguimos o título, nós fomos a 34ª cidade no Brasil a conseguir esse título. E o que isso implica na questão da pessoa com deficiência? Quando você fala numa cidade para a pessoa idosa, é uma cidade acessível. E automaticamente você vai estar contemplando as pessoas com deficiência. Uhum. Uma pessoa idosa, ela precisa de uma guia rebaixada, muitas vezes pela sua muletinha. E a pessoa com deficiência também precisa dessa guia rebaixada. O cadeirante, a pessoa com dificuldade de mobilidade. Então, quando a gente assinou esse pacto, foi pensando em contemplar esses dois públicos. E o que isso significa? De uma hora para outra a gente tornar tudo acessível? Não. É um compromisso do município que, doravante, assim que assinamos o termo, tudo fosse pensado na pessoa idosa. Segunda coisa que nós adotamos foi, nessa gestão, um departamento exclusivo para pensar a pessoa idosa. Era um compromisso de todos ter esse olhar, mas um departamento pensando e trabalhando exclusivamente para dialogar com as demais secretarias e acompanhar as ações que estão sendo feitas. Temos feito o baile da integração, para as pessoas idosas, e temos estendido o convite para as pessoas com deficiência, e já temos tido adesão dessas pessoas. Tem sido bem bacana. Esse mês, se eu não me engano, foi o 5º baile, aconteceu essa semana, foi o baile do colorido, onde todos estavam ali caracterizados, e os idosos sempre pedem uma temática diferente. Já fizemos o flash dance, o baile dos anos 60 e assim vai. Então, temos trazido. E várias outras ações estão sendo desenvolvidas. Até coloco à disposição a minha equipe para que vocês os tragam aqui para falar um pouquinho sobre o planejamento para a pessoa idosa, para a pessoa com deficiência. Tem muita coisa rica vindo por aí. É um departamento novo, tem apenas 5 meses, mas tem muitos projetos valorosos que estão sendo pensados. Que legal, então. Secretária, então, estamos nos aproximando aí do inverno, né? Aliás, sim, o Tom já está arrumando de malas prontas, já indo embora, porque nós temos vivido aí nas últimas horas, sim, uma baixa temperatura, e isso nos faz lembrar muito das pessoas que estão em condição de rua, né? Sim. Então, de que forma a Secretaria tem agido nesses últimos dias, de que forma ela tem pensado aí para esse próximo período de frio que já acabamos de adentrar? Sim, então, é uma preocupação muito grande, sabe, Rogério? Porque assim, embora as pessoas falem, a prefeitura não faz nada com as pessoas em situação de rua. Sim, a prefeitura faz muito. Mas hoje é um direito garantido por lei que eles possam ocupar os espaços públicos. A todos eles é ofertado acolhimento. É ofertado. A nossa equipe trabalha constantemente fazendo abordagem. Nós temos mapeado todos os pontos do município, mas nós ofertamos acolhimento. Esse acolhimento implica em várias questões. É o banho, é o cuidado, é o pouso, é o alimento e é uma internação compulsiva, no caso das pessoas dependentes. Compulsiva não, uma internação voluntária, né? Nós não podemos fazer de forma compulsiva. É uma internação voluntária. Nós ofertamos isso, mas nem todos aceitam, né? E o que a nossa equipe faz? Como é ofertado e há uma recusa de imediato, se nas noites frias a gente tem equipes que ficam rodando esses pontos, oferta, vamos dormir lá com a gente, saia do frio. Não quero ficar aqui. Porque muitas vezes eles preferem ficar por conta do uso de substâncias, né? Porque eles sabem que a regra dentro do POP eles já conhecem, não podemos fazer uso lá dentro. Nós deixamos uma coberta, deixamos uma comida, deixamos um chocolate quente, eles não vão ficar desassistidos. Nós temos esse cuidado. Então a equipe de abordagem, o protocolo baixou de 10 graus, a equipe vai fazer a ronda e vai assistir essas pessoas. Aí, a primeira recusa. Não veio?
nós vamos desistir dessa pessoa? Jamais. A equipe volta e a gente faz um trabalho que a gente fala fortalecer o vínculo com essa pessoa. Já teve casos, Rogério, de pessoas que estavam ali há 3 meses e não aceitavam. E a equipe insistia. E aceitaram. Então, assim, é um trabalho de convencimento. De dizer que existe, sim, uma possibilidade melhor para você, que você não precisa ficar nessa condição. Que tem pessoas que querem te ajudar. Então, mas é um trabalho muitas vezes lento, é um trabalho que às vezes é bem sucedido, às vezes não. Às vezes é uma escolha estar na rua, muitas vezes. Às vezes é falta de opção, sim. E a gente chega com a opção. E aí, quando ele não aceita, é uma escolha. E essa insistência... E a gente tem que respeitar. Desculpa, e essa insistência que a senhora falou e mencionou, de estar ali durante 3 meses com essa pessoa, Sim. talvez ela tenha se sentido, poxa, eles estão se importando comigo. Poderia ter desistido já, né? Sim. Teve uma situação, esse senhor, ele tinha 3 cachorros. E ele não queria ir por conta dos cachorros. Nossa. Chegou um ponto, depois de 3 meses, que ele falou assim, eu vou. Esses 2, vocês podem levar. Esse aqui vai comigo. Eu só vou se ele for comigo. Então ele vai com a gente. A gente tem casinha de cachorro no Centro Pop e ele foi. Entendeu? Então, assim, a gente tem esse cuidado. Já acolhemos mulheres vítimas de violência com os seus pets. Então a gente precisa. Hoje é a realidade. Faz parte da né? família, né? E a gente sempre brinca que hoje cada pessoa em situação de rua geralmente tem o seu pet, né? Você já observou? Tanto é que tem uma igreja aqui em Colombo que ela faz um trabalho tão incrível que ela leva, né, a marmitinha para a pessoa em situação de rua e leva uma marmitinha para o pet. Uma marmitinha de ração para o pet, quando eles vão fazer o trabalho. Que legal, Bem bacana. Importante. Eu pergunto ainda sobre essa questão do Centro Pop, porque realmente essa onda de frio, acho que realmente veio forte, né? Eu, pelo menos, estou sentindo bastante frio. Bastante. E E a gente É. pensa, né, Gabriel, nessas horas a gente fica... Eu assim, quando eu vou tomar meu banho quentinho, quando eu vou pôr a minha roupa quentinha, eu deito na minha cama e falo, meu Deus, como é que são essas pessoas? Porque a gente é muito agraciado. Sim. Mas nem todos têm a mesma condição. E não só as pessoas em situação de rua. Tem muitas crianças, a gente sabe, a gente conhece a realidade do nosso país. Tem muitas crianças que não têm o agasalho. Eu vim de família muito pobre, que também não tinha agasalho. Então, assim, a gente pensa. É onde a gente põe as nossas orações nessas horas, né, que Deus supra. Mas, em contrapartida, a gente tem feito um trabalho junto com o Provopar Colombo, que é a campanha do agasalho. Temos vários pontos no município, até depois, se o jornal puder divulgar também Perfeito, sim. a nossa campanha, para que as pessoas doem, né? Doem também. Às vezes, mas é só um moletomzinho, surradinho. Vai ajudar alguém, com certeza. É um cobertorzinho, vai ajudar. É um par de meia, gente, é muito bem-vindo. Né? Então, a gente se preocupa, assim. E hoje o Provopar, ele é o nosso capitalizador de doações. Aí o Provopar nos socorre com o Centro Pop, com as casas de acolhimento. Né? Até de manhã eu falei, meu Deus, eu tenho que ver, porque a gente tenta manter as crianças bem assistidas nas casas, mas nós estamos com 116 crianças acolhidas nesse momento. Eu falei, nossa, eu tenho que verificar com a equipe se está tudo bem, se não está todo mundo com roupinha, porque às vezes acontece também, Gabriel, esses dias chegaram alguns adolescentes calçando 44, meu filho. Nem sempre a gente tem estoque sapato 44, né, para adolescente. Aí é um catadão, e se não dá, o Provopar compra pra gente. Já fica com apelo, então, aí. Ó, pessoal, que tiverem, né? você que calça 43, 44, mande. E sabe o que é incrível? Mulher troca muito guarda-roupa, né? É de praxe. Mulher é consumista nessa área, não tem nem que discutir, né? Mulher gosta sempre de uma roupinha nova. Mas os homens não, né? Os homens usam a calçadinha até tá surradinha. E aí vem pouca doação de roupa de homem. Vem pouca doação. E é onde a gente mais precisa. Mais precisa. Já teve momento, gente, de eu passar bem cedinho no Centro Pop e chegar lá no dia frio e eles estarem desassistidos. E eu, meu Deus, e faz aquele catado. Porque às vezes, naquela noite foram vários acolhidos e eles vieram sem. E às vezes o nosso estoque não... Nessa época é muito difícil manter um estoque. Por mais que a gente faça campanhas, a gente busque, a gente se mobilize, às vezes falta. Imagina. Né? E naquela manhã eu fiquei surpresa que eu falei, meu Deus, vamos correr. Não dá pra deixar, não. Isso aí, então mobilizar as igrejas, Comida e roupa a associações. gente tem o dever, a obrigação, né, de Verdade. socorrer. E aproveitando esse gancho das crianças que você mencionou, né, a gente até acompanhou recentemente que o Colombo recebeu uma quantia do governo estadual para fortalecer políticas de defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Sim. Como que a prefeitura pretende investir esses recursos que foram recebidos? A gente recebeu agora, né, uma emenda não, é um repasse de 600 mil, uma deliberação de 600 mil. Então, assim, Gabriel, nós fizemos um plano de trabalho. Toda vez que nós recebemos recursos, é feito um plano de trabalho, foi passado para o Conselho da Assistência para aprovação, para o Conselho da Criança, e eles aprovaram o plano. Engloba várias questões
para atender às nossas necessidades das casas de acolhimento. E parte deste valor, dos 600 mil, 150 mil a gente destinou para começar um projeto na cidade que se chama Família Acolhedora. Isso aí era o nosso próximo tema, inclusive. Podemos entrar já podemos, então? claro, com certeza. Então, assim, eu mencionei há pouco que nós temos 116 crianças neste momento acolhidas nas nossas instituições. Semana retrasada, nós estávamos com 129. Então, é um número muito expressivo e rotativo. Por que é rotativo, Gabriel? Quando o Conselho Tutelar se depara com uma situação de uma criança que ela está sob risco, ou ameaça, ela está numa situação de vulnerabilidade, por N fatores, o Conselho Tutelar tem que garantir os direitos dessa criança. E ele traz para acolhimento. Nesse momento, uma equipe técnica vai fazer uma busca, ver se existe alguém da família extensa que possa ficar com essa criança. Um avô, um tio, um irmão, um primo. Alguém habilitado que tenha condições de ficar com essa criança até que o Ministério Público, o juizado, vai entender se essa criança tem condições de voltar para casa. Por que ela saiu? Por que ela foi separada? Porque tirar uma criança do núcleo familiar é a última instância. A gente tenta, enquanto assistência, através dos CRAS, do CREAS, fazer um trabalho em rede para garantir que essa família que está em situação de vulnerabilidade, ela alcance uma estabilidade para que a gente não tenha que fazer esse processo. Mas isso envolve, às vezes, o uso de álcool, uso de drogas, envolve muitas questões que transcendem aquilo que a equipe técnica naquele momento pode realizar. Então, essa criança vem para o acolhimento. Chegou no acolhimento. Ela saiu de um lar que não era funcional. Você entende? Um lar que já era um lar agitado, um lar que tinha vários problemas. E ela vai para um lar. No lar, ela não vai ter aquele amor, aquele cuidado exclusivo. Embora os nossos profissionais, a gente cobra muito e eles entendem a responsabilidade deles de transmitir esse amor. Mas são 20 e poucas crianças juntas. Numa rotina de lar. De lar institucional, não de um lar, de uma família. E aí, a Família Acolhedora já é um projeto que ela é um sucesso. No exterior, os países de primeiro mundo já adotam isso há muitos anos e recentemente chegou ao Brasil esse conceito da criança não ficar num lar institucionalizado. Ter uma família que, enquanto essa criança vive esse processo de volta para casa, vai para a família extensa ou vai para adoção, ela tenha a oportunidade de viver um lar funcional. Tenha o amor e carinho, tenha rotinas de uma família, sabe? Tenha um pai que vai ensinar ali os deveres de casa, que vai acompanhar no médico. Ela tenha essa vivência. Isso pode demorar quanto? Uma semana? Um mês? Um ano? Às vezes 5 anos até a criança atingir a maioridade? Não sabemos. Mas o que nós sabemos é que depois de muito estudar, de muito buscar, eu e a equipe entendemos que é o melhor modelo, né? E aí já fica o apelo, e eu também quero pedir mais uma vez que o jornal nos ajude nesse processo, porque eu sei que vocês chegam longe, né? A informação através do Jornal de Colombo chega através das mídias, através do jornal impresso, em muitos lares da nossa cidade, para que essas pessoas que se sentem vocacionadas para serem pais e mães temporários, porque a gente tem que deixar claro que essas famílias não poderão entrar na fila da adoção, são lares temporários, já comecem a pensar, poxa, eu tenho esse perfil, eu gostaria de contribuir para a minha sociedade, dando amor e afeto para uma criança durante um período. E já ficasse atento, porque nós vamos lançar o programa daqui a uns dias, a lei está na Câmara, para ser aprovada pelos nossos vereadores, e aí em breve nós estaremos aqui, se vocês nos derem a oportunidade, voltando para falar mais um pouquinho sobre isso. Mas é um projeto assim que eu acho que é muito rico, porque uma criança que ela tem a oportunidade de ser amada, ela é um cidadão melhor. E eu tenho certeza que a gente tem muitas famílias que têm muito amor para dar, e vai ser uma junção perfeita. Ok. Pode passar para a próxima? Claro, poxa, tempo voa, tempo voa. Mudando de assunto. Ih, é verdade, você falou. Ih, meu Deus do céu. Candeeiro nos deu tempo, gente, porque ele sabe da agenda da secretária. Candeeiro fica ali nos bastidores só cuidando da gente. Você não quer sair, minha filha, mas incita você aqui, tá? A gente entrega. Mas, secretária, olha só. A gente tem visto a senhora nas redes sociais feito algumas visitas em algumas empresas daqui da região de Colombo. Certo. Aí a gente queria entender assim, qual seria a finalidade? Seria apenas divulgar essas empresas? Tá, então assim, né? A gente criou um quadro recentemente que é de Colombo para o mundo. Por quê? Eu moro na região da sede. Sim, lá no centro. Isso, que eu falo assim que ela é muito diferente de toda a realidade da nossa cidade. Geralmente composta por famílias tradicionais do município. Que
eu escutava sempre muito ali, e não só ali, mas em muitos lugares. Colombo é cidade dormitória, isso é um histórico, e muitos já ouviram isso. Colombo é cidade dormitória, Colombo é uma cidade violenta, Colombo, né, tem assim os fornos de cal que é muito forte, tem água indústria. Eu falei, gente, não, mas Colombo é muito mais. Daí algumas pessoas, não, mas como muito mais? Eu falei, gente, nós temos tal empresa em tal lugar, nós temos isso, temos aquilo. Temos? E se assustavam quando eu começava a dar um panorama do que é a nossa cidade. Que há muito tempo nós deixamos de ser uma cidade dormitória. Há alguns anos nós estamos num processo mudando essa história. Estamos mudando a questão da violência. Hoje nossos índices de violência são menores do que o de Curitiba. Implantamos agora recentemente a muralha digital, que tem caído drasticamente os números de violência da nossa cidade. Eu falei, poxa, preciso mostrar isso. Porque eu falar para você, aqui, Rogério, é uma coisa, eu falar para o Gabriel é uma coisa, mas eu falar isso na mídia social, e teve vídeos desse quadro que tiveram um alcance de 70 mil pessoas, 70 mil visualizações, é diferente. Sim. Aí você consegue trazer para a nossa população um sentimento de orgulho e pertencimento, que faltava no coração do colombense, sabe? Por muitos anos eu ficava triste com essa fala de que Colombo não... A gente nos colocando numa condição de inferioridade. Não, a gente é muito rico, a gente tem coisas grandiosas. E eu tenho visitado empresas que já estão muito longe. Tem uma empresa agendada que ela está há 50 anos no nosso município. Vende até para a China, gente. Nossa. Vende para o Japão. Olha isso. Você entende? E colombense não sabe. Você não sabia. Não sabia. Né? E eu descobri isso sábado, porque a gente né? O Candeeiro fala que essa é muito articulada, essa secretária. E eu tô sempre antenada, tô sempre conversando. E me apresentaram esse empresário no aniversário no sábado. Ele falou, não, minha empresa ali no Santa Terezinha, tô há 50 anos. Eu falei, opa, como assim? O que você faz, meu filho? E aí foi tão engraçado que ele falou assim, não, eu tô aqui, tô no mundo. Eu falei, você já viu meu quadro? Aí ele falou, que quadro? Eu falei, eu tenho um quadro de Colombo para o mundo. Ele falou, então, eu tô de Colombo para o mundo. Eu falei, então, eu vou lá na sua empresa mostrar a sua empresa. Então, foi justamente com essa ideia de resgatar o sentimento de amor, pertencimento e valorização da nossa cidade, que faltava em muitas pessoas. E ao mesmo tempo, também, né, baseado no que você está falando aí, acaba, de certa forma, atraindo os olhares de outras empresas. Poxa, essas empresas aí estão aí em Colombo, estão exportando para o mundo. Prósperas. Porque aqui é uma gente, vamos falar, a gente é uma terra próspera, sim, né? Graças a Deus. E precisamos acreditar e viver isso. Eu acredito muito, Rogério, no poder das palavras, né? E por muitos anos foi falado nessa cidade que a gente era pobre, que a gente era coitadinho, que a gente não podia. Eu não sei se você tem acompanhado os números de arrecadação do nosso município. Quando nós assumimos há 4 anos, a nossa arrecadação era de 550 milhões. Estava programado para 2021 550 milhões. Esse ano está programado para a gente fechar o exercício com 950 milhões de arrecadação. Quase dobramos em 5 anos. Quase vamos dobrar em 5 anos. E eu acredito que muito isso é da mudança de fala e da mudança de postura. A gente atrai aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala. E aí a gente ficou por muitos anos reproduzindo que a gente é pobre, a gente é coitadinho, a gente é isso, a gente é aquilo. E a gente começou a trazer uma mudança de fala, de comportamento, de postura para a cidade. E eu acho que isso tem atraído coisas muito boas para a cidade. Continue atraindo, continue. É bom que movimenta a economia da cidade. Né? Sem dúvida. E assim, também nessa alçada de outros temas que fogem um pouco da questão da assistência social, que é a sua pasta dentro do governo, né? A gente tem aqui dentro do Jornal de Colombo a coluna do Lixo Zero, e é um tema que está ligado com o meio ambiente. A senhora é a madrinha deste movimento. Também. E aí, até uma curiosidade que me bateu, né, nessa questão da assistência social com o ambientalismo, que são pautas que a gente teoricamente julgam distintas. Sim. Como que você faz para ligar esses temas e como engajar as pessoas na questão ambiental? Porque o meio ambiente é a nossa vida, né? Então, a gente tem que ficar mais atento com esses detalhes que cercam a nossa vida. Sim, eu sou uma pessoa muito incomodada com a cultura no nosso país, de não se preocupar com a questão da reciclagem. Né? Uma vez eu vi uma frase e dizia assim, eu vou jogar o lixo fora. Se nós vivemos num mundo que é redondo, não tem fora, gente. Não tem fora. E eu falei, gente, isso é muito forte e muito profundo. E desde 2019 eu criei um projeto por conta disso. Que é o Tampinhas de Amor. Hoje eu sou madrinha desse projeto, eu não sou mais, eu fui a fundadora, mas eu não tenho mais tempo hábil para me dedicar exclusivamente, mas
Nós criamos... E aí, qual era o intuito? Cuidar dos animais, porque é uma preocupação também. Tínhamos muitos animais de rua e graças ao projeto Castra Mais Ação, temos diminuído consideravelmente o número de animais. E o que consiste o programa Tampinhas de Amor? Nós arrecadávamos tampinhas PET, tampinhas de plástico, né? E destinávamos, vendíamos para reciclagem e comprávamos ração para o pessoal da causa animal. E aí o pessoal falou, mas por que você não faz castração? Eu falei, não, porque eu preciso introduzir nas crianças o valor e a importância da reciclagem. Se eu falar para a criança que aquela tampinha pode virar ração para alimentar o animalzinho, ela vai se engajar no projeto. Se eu falar de uma castração, a criança não vai entender uma castração. E aí nós chegamos, Gabriel, no tempo assim que o projeto estava no auge, a gente chegava a entregar 1 tonelada de ração por mês. Vindo do valor das tampinhas. E eu falava para as pessoas, falei, gente, isso aqui tem valor agregado. Isso não é lixo, é rejeito. Não é lixo. Isso é reciclado, é material reciclado que ele tem um valor. E as pessoas chamam de lixo, não é lixo. Né? Tem pouca coisa que é rejeito. Né? Eu aprendo muito com o Denner, que é o nosso embaixador do Lixo Zero em Colombo. E tenho aprendido muito... Até a fala, a gente falou há pouco sobre a fala. A gente fala lixo, não é lixo, gente. Tem valor agregado nesse componente, né? A gente pode reciclar. E hoje a gente tem as nossas cooperativas de catadores que fazem um trabalho extraordinário. E eu falo que eles são verdadeiros heróis, de verdade. Eu não sei se vocês já foram visitar uma associação de catadores. Eu tive a oportunidade de conversar com o Denner, entrevistei ele. A gente tem até o documentário, né? A gente recomenda que vai estar disponível aqui no link, as informações tudo certinho na nossa descrição, que fala um pouco do trabalho dos catadores, né? Ele reuniu 5... A classe invisível, né? Isso, exatamente. O documentário é incrível. Mas assim, para quando... O documentário retrata de uma forma esplêndida. Mas quando você tem a oportunidade de viver o dia a dia numa associação, e eu já tive várias oportunidades de estar ali com eles e participar do processo, eu falo assim que nós desrespeitamos esses profissionais quando a gente não faz a classificação e a separação do nosso lixo. Sabe por quê? Porque eles vão abrir os pacotes e vai para eles. Aí quando você abre um pacote que está ali a latinha, a garrafinha e o papel higiênico, eu falo que é uma falta de respeito com esses profissionais. As pessoas, quando estão destinando ali o seu lixo, elas não estão pensando que um dia vai chegar na mão de alguém, que é um ser humano como ela, que vai ter que ter o trabalho de separar. Então, eu acho que nós temos o dever moral de separar esse lixo de forma correta em casa. E as pessoas não têm esse cuidado. Porque nós somos um país que separa muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Então, é uma das pautas que me incomoda demais. E a gente precisa puxar e falar sempre sobre isso. É isso aí, então. Bom, Gabriel, quem inspirou aqui, temos aí só 15 minutos para fazer um momento de fotos aí. Tem dois temas. Acho que a secretária... O nosso cronômetro... 5 minutos. A secretária vai entender. Eu acho que são temas importantes, né? A primeira pergunta já estava se encaminhando para o final da entrevista. A gente tem um recorte, né? Você era a primeira dama do município, então a gente queria saber a sua opinião, porque... Nessa legislatura, né, o Colombo elegeu seus vereadores e nenhuma mulher. Sim. Né, e a gente está cada vez mais engajado. A gente falou sobre pauta de igualdade racial, a gente falou sobre conferência LGBT, a gente falou sobre a pessoa idosa, a gente falou sobre a mulher, a gente falou sobre muitas vertentes que hoje permeiam a sociedade, mas que a sociedade colombense, de alguma forma, por meio do voto, que é um instrumento de mudança social, não colocou, né, num espaço de poder. Sim, e aí eu pergunto, né, qual a sua opinião sobre isso, como mudar a visão das pessoas sobre isso, a importância desse tema, né? Sim, Gabriel, isso é uma dor que a gente carrega enquanto mulher, né? Quando a gente olha uma Câmara com 17 vereadores, eu sei que eles não vão deixar de nos ouvir quando formos lá, mas se a gente estivesse inserida nesse processo, seria muito mais rico. As discussões seriam muito mais ricas. Né, estivemos agora recentemente, você citou a Conferência da Igualdade Racial, e eu fiquei muito feliz, até comentei na mesa, quando eu vi naquela mesa várias mulheres. E a mesa estava composta pela primeira vez majoritariamente de mulheres. Falei, puxa vida, por quê? Porque o nosso prefeito teve esse cuidado. Hoje, metade do secretariado é composto por mulheres, mas a sociedade ainda não entendeu essa necessidade. Porque você falou, nós temos 52% dos eleitores são mulheres. E nós não conseguimos eleger nenhuma. Algumas chegaram muito perto.
porque nós não entendemos ainda a importância da representatividade. As mulheres não entenderam ainda a importância de termos pessoas ali que serão nossa voz. Entende? Porque estar ali é ser a nossa voz. Precisamos sim, eu sou grata ao Jornal de Colombo que se imbuiu nesse movimento e está envolvida nesse movimento de despertar mulheres para ocuparem os seus espaços. Falei há pouco sobre a questão da importância de ocupar espaços. E a gente precisa mesmo. Precisa da representatividade de mulheres, de pessoas negras, de pessoas LGBT. Precisamos. Cada um tem as suas dores. E são nesses lugares de fala, e a Câmara dos Vereadores é um lugar de fala, de diálogo, de debate, que a gente precisa de representatividade. O parlamento é para isso. E se a gente não tiver mulheres lá parlando sobre essas dores, como é que a gente vai avançar? Né? Como eu falei, não quer dizer que quem esteja lá não vai nos ouvir, mas é diferente quem vive as dores. Falar e dialogar e discutir e pensar em ações e políticas públicas sobre isso. Então, sim, sou grata ao jornal e vamos, sim, ficar cada vez mais cutucando essa mulherada para que elas venham, participem do processo, né? E acho que é isso. Acho que é mesmo, é esse cutucão que elas precisam, né? Gente, vem, se envolve, participem. Né? Eu falei que quando as pessoas falam do nome da Elis, eu já tenho uma responsabilidade gigante ao lado do nosso prefeito, né? Você quer perguntar sobre seu nome? Sim, tem sido ventilado, né? Como diz na política, tem sido ventilado nos bastidores. Sabe, nunca me vi ocupando um cargo. Sempre gostei muito dos bastidores e sempre entendi a minha posição de primeira-dama ao lado do prefeito. Só que, de um tempo para cá, eu tenho entendido que dá para ir além. E, de repente, eu preciso ir além para motivar outras mulheres, sabe? Eu acho que é o momento da gente ocupar espaço, sim. Precisamos. E lançamos uma pesquisa, está correndo uma pesquisa por esses dias. Se a pesquisa mostrar que realmente eu sou um nome viável, eis-me aqui. Vamos lá. Vamos para a briga, né? A gente ama esse movimento. A gente ama a cidade, ama discutir políticas públicas, ama buscar melhorias para o nosso povo. E se a população entender, né, se o meu nome estiver à disposição e se a população entender que eu sou uma pessoa que representa, farei isso com muita honra, com muita responsabilidade. Então, eu entendo que é um momento que, de repente, a Elis precisa, sim, sair candidata para incentivar outras mulheres e mostrar que é possível, que a gente é muito forte. É mais forte do que pensa. Com certeza, são demais. Bom, e agora já se encaminhando até para o final da entrevista, né? A gente tinha a pergunta final, que era em relação ao plano municipal de assistência social, Sim. enfim, que está vigente esse período 2022-2025, mas período das eleições, o período do mandato atual vai até 2028. Sim. E aí eu queria saber o que a assistência já vê com o que foi feito, né, diante desse plano, o que já foi elencado como positivo, que precisa ser mantido, o que pode ser melhorado, mudado para os próximos 4 anos. E aí também já deixo o espaço para a senhora emendar com as suas considerações finais, falar algo que a gente não perguntou, que você julga importante também. Tá. O nosso governador sempre fala que a melhor política social é o emprego. Né? Hoje, sim, a gente tem uma parcela da nossa população vulnerável, muitas vezes por falta de oportunidade, falta de formação, falta de oportunidade de emprego. Temos trabalhado fortemente com a Citicol, que é a cidade industrial e tecnológica de Colombo, e essa geração de emprego, sim, vai dar a oportunidade que o colombense trabalhe aqui no município. Eu acho que isso é uma forma, porque, assim, hoje a assistência tem a responsabilidade de cuidar dos mais vulneráveis, mas esse cuidado não pode ser para sempre, Gabriel. A gente precisa que essas pessoas elas avancem na sua vida, elas tenham autonomia. E o processo é justamente esse. Tudo que a gente tem pensado e construído dentro da assistência é buscando que as pessoas tenham autonomia. Nós damos, sim, um benefício eventual, uma cesta básica no momento de dor, de fome, de vulnerabilidade. Mas nada mais digno que aquele pai de família vá ao supermercado e compre um mantimento para sua casa. E a gente precisa incentivar, motivar e pensar em políticas nesse sentido. Conversava hoje pela manhã com o nosso secretário de Indústria e Comércio. Eu falei, Osmair, como é que estão os cursos? Nós precisamos formar esse povo. Nós precisamos dar a oportunidade que essas pessoas se capacitem para disputar o mercado de trabalho, para serem qualificadas para esses espaços. Ele falou, eles estão com uma grade de cursos, a gente está lançando vários cursos. E é isso, sabe? Eu acho que fazer o nosso povo crescer, desenvolver é o nosso desafio. Né? Tem pessoas que não vão querer, tem pessoas que, como eu falei das pessoas em situação de rua, escolhem estar naquela condição. Mas nós temos que, mais uma vez, cutucar eles para saírem dessa condição. Né? A gente tem que dar oportunidades. O poder público tem que dar oportunidade. Aí a escolha é de cada um. Considerações finais? É isso.
agradecer, gente, mais uma vez. 27 anos de Jornal de Colombo e pela primeira vez estou tendo a oportunidade de contar a minha história na íntegra, né? Quase na íntegra Parte, não, né? né? Parte, né? Parte. Precisaríamos de mais algumas horinhas. Mas dizer que vocês contam a história de tanta gente, já falaram um pouquinho deles muitas vezes no jornal, mas hoje ter a oportunidade aqui nessa 1 hora de bate-papo foi maravilhoso. Vocês foram incríveis, me acolheram com muito carinho, sempre me acolhem com muito carinho. A equipe do jornal é fantástica. A Zuleide é uma pessoa que mora no nosso coração, né? Uma mulher guerreira, né? Até vamos incentivar a Zuleide aí, de repente, aí ser candidata, minha gente. É alguém que... eu falo guerreira porque, né? A gente sabe que uma empresa, ela tem seus altos e baixos, né? Não é porque é um órgão de imprensa que não tenha dificuldades como qualquer outra empresa. Passamos por um momento de recessão quantas vezes nesse país, nesses 27 anos? E a Zuleide está aí firme, né? Tem os momentos de crise, mas ela não desistiu, gente. Para que a informação chegasse de uma forma correta, de uma forma... continuasse chegando na casa das pessoas e continuasse mantendo um órgão de imprensa do nosso município. Então, assim, parabenizar o jornal por esses 27 anos, né, de lutas, batalhas, conquistas, desafios e agradecer. E dizer que a gente ama o nosso povo colombense e vamos continuar trabalhando com muito amor e carinho para fazer essa cidade brilhar cada vez mais, né? E levar Colombo para o mundo, gente, em todas as áreas, que a gente possa ter referência, né? Referência em todas as áreas. Esse é o nosso desafio, o nosso sonho como colombense. Que assim seja, então. É isso, Rogério, dá seu tchau para... Obrigado, secretária, pela sua disponibilidade de vir aqui em nossos estúdios, bater esse papo maravilhoso. Sim. E as portas estarão sempre abertas aqui para a senhora vir trazer novidades e contribuir cada vez mais para a nossa cidade. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Eu sou Gabriel Souza. Mais uma entrevista para o Jornal de Colombo. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Até a próxima. Tchau, gente.